É muito... E assim, e vocês quando se conheceram, por isso que eu acredito nessa identificação de almas e nessa conexão. Porque todo mundo sabe, o Olivier foi casado com outra mulher linda, que é a Débora Bloch, que é um monumento de mulher também, né? Vocês são de belezas completamente diferentes, físicas, mas ela também é uma belíssima mulher, né? E notoriamente bonita, a campanha de sabonete. Eu sou de uma época que a campanha do sabonete era um negócio. Era um sucesso. Quem fazia a campanha do sabonete é porque era muito top, que era o Lux. Acho que nem existe mais o sabonete, Lux de luxo. Acho que existe. Existe ainda? Existe muito. Eu tenho até dúvida, existe? Tem existe? uma variedade, tem um leque. Ah, eu achei que não existisse mais. E o Lux de luxo, ele fez uma série de mulheres interessantíssimas. Então era Sônia Braga, Bia Seidel, a Débora Bloch, a Maite Proença, enfim, eram mulheres todas marcantes pela beleza. E ela era uma delas. E aí você, né? Então assim, não é que você confia no seu taco, então assim, você não, né? Você não, nada te assusta, assim. Você chega lá, sou a Adriana. Sim, chego lá. Não fiz sabonete, mas tô bem. Mas você sabe que eu acho, o que você acha, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Joyce Ribeiro, que é sua amiga também, e nós falamos muito sobre a história da conscientização, né? Do respeito à raça negra e essa quebra do racismo e tudo isso. Naquela época, eu tô te falando olha, Malu Mader era novinha, então eu tô te dizendo, eu acho que uma coisa no mínimo 35 anos atrás, essa campanha. Eu acho que uma negra não teria sido chamada. Naquele momento. Não. De jeito nenhum. Por mais linda que fosse, né? Nem pensar. Nem pensar. Porque aí não ia poder ser associada com um sabonete sofisticado, chique, né? A cabeça era essa, né? É assim, durante muitos e muitos anos as pessoas acreditaram que o negro era uma pessoa que não fazia parte do mundo da cosmetologia, do consumo, né? E a gente vive num país que tem 50% da população negra. Exato. Fazendo com que essas pessoas consomem, trabalham, se sustentam, comem, bebem, viajam, fazem coisas. E a partir do momento que a indústria, não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro, entendeu que essas pessoas consomem e elas muito, né? Muito, e elas também se identificam e elas precisam se identificar, tudo mudou. Hoje não importa o shopping, um lugar que tem aí um comércio, né, varejista de peso, né, com lojas internacionais ou nacionais, você tem sempre a presença de uma mulher ou de um homem negro, não importa qual seja a dimensão. Você acha que isso então, vocês conseguiram a Joyce disse, né, é um caminho árduo, difícil, mas já teve os seus passos. Você sente uma representatividade cada vez maior? Eu sinto uma representatividade maior, mas existe um mercado que fomenta também o racismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é muito sério o que eu vou falar agora, porque as pessoas querem que nós falemos, que a gente fale o contrário, né? Quer que nós sempre fomente, não existe racismo, o racismo do homem branco contra o negro está sempre em papéis inferiores. Não, hoje tudo mudou. Né? Então você não pode fomentar mais isso, você tem que acreditar no seu taco, acreditar que você é capaz, que você não ganhou uma personagem porque você é uma mulher negra ou um homem negro, e sim porque você é capaz de fazer aquela personagem com tamanho desempenho. Então durante muito tempo as pessoas duvidavam dessa capacidade, né? E de repente o mundo se abalou, né? Existiu aí a presença do homem negro e da mulher negra em diversos lugares do mundo, fazendo com que tem uma hora que as pessoas têm que falar, peraí gente, tá tudo errado. Vamos investir nesse mercado que vai dar muito resultado. Inclusive, eu peguei, né? Eu sou bem mais velho que você, eu tenho 53. Nem tão mais velho assim. Eu já sinto aqui o crack, crunch, pelo menos eu estou crocante. Mas você sabe que eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos em 1987. E foi nessa sequência, no meu período lá, que começaram os produtos voltados para pessoas de pele negra, sabe? Foi toda uma mudança de visão, de mercado. Os Estados Unidos com esse poder consumista gigantesco que eles têm, com uma população negra efetivamente marcante, significativa, eles ali entenderam e isso foi para o mundo, né? Isso foi para o mundo, para você perceber o potencial desse mercado. Agora você que começou 2002, né?
na televisão? Na TV foi em 2002, você começou na Turma do Gueto, sim, né? Turma Isso. do Gueto, na Record. E aí você, então, já participou aí de novelas da Globo, Celebridade, que eu me lembro tão bem, um papel delicioso, marcante, Foi assim. muito bom, E você vê um momento em que na dramaturgia uma mulher negra, um homem negro, vai ser casado com uma mulher branca, um homem branco, como é o seu caso, de forma natural, sem que isso na novela seja aquela pegada com a sogra vilã rica, poderosa, e então o filho se apaixona pela negra e a sogra então trama artimanhas para separar este amor impossível, porque essa era a leitura, né? A gente tem novelas protagonizadas na Globo por um casal interracial e assim, a ideia era essa, era o amor proibido, exatamente. O amor não permitido, o amor incorreto. Exatamente. Você acha que vai chegar um momento na dramaturgia em que isso vai ser normal? Vai ter uma oriental casada com um negro? Você acha que chega lá? Eu espero que sim, mas o ser humano precisa evoluir muito. Ó, hoje, por coincidência, logo cedo, o Olivier compartilhou comigo uma entrevista que o Morgan Freeman, que é um grande Falei ator, sobre ele. Falou? Não sei o que você falou, mas talvez seja Ai, não, eu não vou nem contar porque eu quero que você me fale. Assim, de uma genialidade tão grande, eu sou fã desde sempre do Morgan. E ele contou justamente a falta de necessidade de sempre se enfatizar o homem negro, a mulher negra, sabe assim, o homem branco, a mulher branca, porque tudo bem, você precisa diferenciar alguém quando numa multidão você encontra uma pessoa, tá bom, quem é? É uma pessoa oriental, de traços tal, roupa tal, mas sempre, né, sempre essa predominância de falar a mulher negra, o homem negro, quando isso... Ela é uma negra linda, como se isso não pudesse acontecer, sabe assim? E é muito interessante porque essa entrevista... Cheers, muito bem-vinda, viu? Essa entrevista, Saúde, ela estava sendo realizada por um homem de origem judia, né? E ele falou, não, realmente eu não me intitulo como judeu quando eu vou me apresentar. Ele falou, pois é, não precisa, né? Eu também não preciso falar, olá, eu sou Morgan Freeman, sou um homem negro. Eu falei, puxa, ele falou muita coisa nesse trecho da entrevista que as pessoas não pensam. Mas aí existe um lado muito importante que a gente tem que prestar muita atenção. Existe, infelizmente existe, um mercado que fomenta muito esse outro lado. Não, tem que enfatizar, né? Exato. A mulher negra sofre muito racismo? Claro que sofre. As pessoas perguntam pra mim sempre. Você pode perguntar, não tem problema nenhum, eu posso falar depois se você quiser. Você já sofreu racismo? Claro que sim, gente, claro. Infelizmente. E você pode contar o exemplo? Não, não posso. Sabe por quê? Porque eu tenho um público muito importante que é crianças, adolescentes, mulheres maduras, pessoas mais velhas, enfim, são pessoas de todas as idades que vão trazer alguma coisa pra mim, alguma coisa para sua vida daquela mensagem que eu estou trazendo. Exato. Então, sempre que eu conto um relato de algum, enfim, um ato de racismo que eu vivi, eu tento passar para as pessoas o lado bom daquela experiência, porque já foi ruim, já me doeu muito, já machucou muito, e pode me machucar muito, mas hoje eu consigo responder à altura. E as pessoas não sabem. E nem todo mundo tem esse poder de fala, sabe? O poder de fala, A fama e a notoriedade amenizam o preconceito? Então, uma vez que você se torna conhecida das telas e uma figura notória, assim, isso o preconceito suaviza? Suaviza, mas ele não desaparece, porque é uma doença, né? É uma doença. É uma doença a coisa mais abominável. É uma doença, as pessoas não querem se curar. O racista não quer se curar, ponto. Mas aí existem várias dimensões do racista. Existe o branco contra o negro, existe o negro contra o negro. Sim. Né? Eu recebo, hoje não tantas, mas eu já recebi muitas mensagens de pessoas me falando: por que não dar continuidade àquilo que Deus te deu de tão bom? Quer dizer, por que casar com um homem branco se você poderia dar continuidade? Gente, mas de onde vêm essas pesas? Pois é. Que tipo de pergunta é essa? Ah, então, tipo, parece que você está quebrando uma hegemonia. Exatamente. E o que é pior, pessoas que perguntam dessa maneira, eu tenho certeza que você não gosta de mulheres e homens negros, que você não se casaria com... Gente, não faz o menor sentido esse tipo de pergunta. Ou que você está esnobando as pessoas da sua raça, porque, né, se acha melhor. Que você não tem atração, que não teve atração, ou por que não investir. Não é isso, você não manda no coração. Você casa e vive com quem você quer, porque não faz o menor sentido.
né? Você escolher a pessoa pela pele. Não, você escolhe porque você se apaixona, porque você tem uma relação. Sem dúvida. Agora, a gente sabe, por exemplo, que tem... você sabe disso, você viaja muito, né? Você tem um marido europeu e vocês fizeram... Quero falar sobre isso do programa que vocês fizeram delicioso, viajando aí com coisas. Eu vou até contar que uma coisa eu descobri graças a você, que eu não conhecia na gastronomia. Fábio, eu vejo a nossa língua portuguesa como em processo de transformação. A língua é viva, ela se modifica e ela traz na sua raiz, nos seus fundamentos, muito daquilo que era presente na sociedade nas mais diversas fases. Então, expressões racistas, ofensivas, elas se perpetuavam, sim, pelo nosso vocabulário, pela forma como a gente se expressava no passado, ressaltando e perpetuando essa ofensa, muitas vezes escondida num discurso, sem a pretensão de ofender. Como nós estamos evoluindo nas questões raciais, que são talvez as mais profundas no nosso país, os nossos problemas mais profundos são raciais, sem dúvida. Estão alicerçados nas questões raciais, essa possibilidade de ter um letramento hoje em dia que vai me fazer pensar que aquela forma de comunicar pode ofender as pessoas e pode remeter a alguma questão racial, precisa sim ser corrigida e precisa sim custa, ser, né? É isso que eu quero dizer. Custa você poder não ofender. Com mais cuidado em todas as suas possibilidades de agressão, digamos assim. Não só as questões raciais, mas quando a gente fala da comunidade LGBT, que também tem várias palavras, várias formas de se direcionar muito ofensivas. Quando a gente fala da terceira ou da melhor idade, quando, enfim, que não é a melhor, viu, gente? Eu que tô caminhando para lá, ela é mais nova. Eu tô caminhando para lá com 53, não tem nada de melhor. A gente vai ficando crocante, cada dia é um croque e tal, e a gente vai... Mas há de se ressaltar a sabedoria. Exato, tem que ter alguma coisa. Então, e estamos mais velhos e mais jovens, como eu falei, né? Exatamente, mais velhos sem demonstrar e com toda a vitalidade. Vitalidade também para aprender, para se readequar a uma forma mais harmônica de convivência. Mas você acredita no criado mudo? Me conta, pelo amor de Deus, você acredita? Olha, você acha o criado possível? mudo, eu ouvi essa mesma explicação. Eu acho que a possibilidade de se ter um escravo mudo ao lado da cama, e isso ser completamente absurdo, não nos afasta da criação dessa expressão. Entendeu? Que foi, sim, colocada no dia a dia e muito usada. Eu acredito na correção. Eu acho que a gente precisa, sim, mudar todas essas expressões eu acho que pode mudar, mas sugerem uma ofensa. Ainda que seja folclórico. Ainda que a origem real, efetiva, pode ter diversos entendimentos. Né? Um vai achar que é por causa do escravo mesmo que cortou a língua. Outro vai achar que não, ele ficava ali velando o sono do senhor e que não tinha essa coisa de maus tratos físicos. Não interessa de onde vem, o que sugere uma ação preconceituosa e agressiva contra o outro ser humano. E aí não custa chamar de mesa de cabeceira. Exatamente, a gente deve mudar. A gente precisa construir uma sociedade mais respeitosa. Eu acho que tudo, Fábio, vai daquilo que seria o mais simples e o primeiro passo de um ideal de população mundial, que a gente está cada vez mais longe, que é o respeito. Se eu me aproximo de uma comunicação que vai te ofender, não precisa, né? Enquanto ser humano em transformação e em evolução, não seria bom para mim e para você que a gente ajustasse essa troca? Gente, que delícia essa explicação da Joyce, essa colocação da Joyce sobre isso, porque é a primeira vez que eu vejo, por isso que eu adoro isso aqui. Eu adoro esses meus encontros, porque eu vou saindo mais rico, com mais informação. É a primeira vez que alguém me coloca de uma maneira que me convenceu. Te juro, você me convenceu. Você me convenceu. É o que eu penso. Porque quando vem com aquele radicalismo,
Da mesma maneira que, por exemplo, a Cíntia Chagas, que é uma figura que está tão em voga, né? A explicação que eu ouvi veio dela. Exato. Né, e que ela coloca que denegrir não tem nada associado ao negro e tudo isso. Mas o que é? Então, se por acaso possa remeter a isso, ou possa racial, causar, basicamente, se pode causar desconforto em alguém, constrangimento, por que fazer? É isso. O que fazer? Vamos evoluir nas atitudes, no discurso, na fala, na forma de agir, porque às vezes não precisa nem falar, né, Fábio? Exato. Um olhar, ele diz tanta coisa, positiva ou negativa, Sim. muitas vezes negativa, que a gente precisa aprender a respeitar a existência do outro. Porque só pode isso ter... e é tudo isso. Mas e aí você acha que isso, então, por exemplo, até para música, né? Que agora estão resgatando muito uma música do Gil, de 78, em que o Gil fala da mulher e fala de negro macaquinha e faz macaquinha, tananana, quer dizer, cantada por um negro, né? Então veja como é. Eu acredito que hoje ele não gravaria de novo essa música. Não, quer dizer, é isso, né? As coisas... A evolução tá aí pra gente captar o que precisa ser corrigido e corrigir efetivamente. Mudar comportamentos não é uma tarefa fácil. Mas o que será da nossa evolução aqui nessa Terra se a gente não tiver pelo menos a intenção de se melhorar, de estudar, de entender o porquê dessa discussão neste momento? Então tá, vamos pegar uma lista de expressões que eu já recebi muitas vezes, que hoje seriam condenáveis. E vamos buscar o porquê disso. Um especialista vai falar nesse caminho, o outro no outro caminho, mas eu tenho a necessidade... Não tínhamos famosíssimas mulatas do Sargentelli? Sim, e isso era até enaltecedor? Também. E hoje em dia não é mais esse o discurso? De carnaval, em que a mulher era muito... né, colocada ali como um produto e um objeto, e hoje a gente já não vê mais isso. A gente precisa entender que a evolução está aí para todo mundo. A gente precisa se transformar. Eu acho que é isso que falta muitas vezes em todas as relações de conflito, raciais e todas as outras que eu já falei aqui, é a intenção real de se transformar, porque se eu amo o ser humano, eu não quero ofendê-lo, eu não quero te fazer se sentir mal, eu não quero ofender aqueles que vieram antes de você ou antes de mim. E é muito importante, Joyce, que a gente entenda que existem peculiaridades, né, que são as nossas idiosincrasias e tudo isso, mas quando se trata de relacionamento, até onde você entende que fulano e fulana se tratando, pode falar, ô neguinha, vem cá, faz uma coisa pra mim. Você me deu essa liberdade e nós temos esse discurso permitido, né? Falar assim, ô viado, você tá louco, viado? Isso muitas vezes entre pessoas que têm este código permitido, tudo bem. Quem disse que isso é pra todo mundo? Não. É isso que é uma coisa perigosa. Exatamente. É isso que é o limite, né? Entender as relações, né? A gente não tem intimidade com todas as pessoas, né? E que bom que é assim. E a gente precisa respeitar isso. O jeito do outro, eu só vou conhecer com o passar do tempo, às vezes por muitos anos, né? Até você entender o que é uma comunicação agressiva para essa pessoa, o que não é para outra. Então isso não me dá o direito de chegar aqui e falar qualquer coisa. Não sei como você vai receber, não sei se você vai gostar, se vai se sentir bem, se vai te tocar em algum lugar que vai falar, para mim isso não quer dizer nada, não quer dizer nada para você, mas quer dizer para mim. Pode dizer, exatamente. Aliás, vou te contar, talvez você já saiba, mas a gente falou disso e eu me lembrei. A Adele Fátima, que é essa beleza de mulher, né? E que foi um grande símbolo, né? Sexual e sensual, enfim. Você sabia que a Praça da Apoteose, no Carnaval Carioca, feita pelo Oscar Niemeyer, que vem a ser inclusive primo do meu pai, vinha, né? Os dois já partiram, os dois estão confabulando lá em cima. Mas que aquele símbolo da Praça da Apoteose é o quadril de Adele Fátima? Olha! Ele fez, o Oscar Niemeyer fez em homenagem a ela. Ele tem muito essa leitura da sinuosidade, né? As formas da mulher e tudo isso. Então, aquela leitura do final da Praça da Apoteose são os quadris de Adele Fátima. Não é bacana isso? Que homenagem! Bacana, né? Olha só, talvez hoje achassem isso um pouco sexista, mas que teve um cunho romântico na história, teve, assim, uma coisa enaltecedora de um homem que apreciava muito as mulheres.
Mas hoje talvez sim, pudesse ser questionado, né? Que adequar todas as ações, né? Principalmente a gente que trabalha com comunicação, né, Exato. Fábio? O risco é muito grande de ofender e a gente não pode se dar o direito de não saber, pelo menos, né? De não buscar, de não averiguar, de não pesquisar. O que você acha que pode te surpreender? De tudo que você já viu, você acha que você ainda tem muito para se surpreender? Positivamente, eu espero. Olha, eu acho que tem muita coisa para acontecer que pode surpreender, mas eu acho que coisas boas já não me surpreendem, não. Acho que o que me surpreende são coisas terríveis que têm acontecido aí, pessoas falando gente que chuta cachorro, Nossa, né? Gente que maltrata criança, que bate na mãe, são coisas que eu fico estarrecido, né? Coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer, porque a gente vivia dentro de um padrão, né? Hoje em dia a coisa ficou tão mais ampla que eu não acho ruim. Eu acho que a gente está aqui para crescer, para evoluir e tal. Só que em alguns momentos você sente que há uma involução. muito grande. Eu acho, não sei, eu fico assustado às vezes com as coisas que eu vejo, que eu sinto. Ontem alguém me falou isso, ainda bem que a Lolita se foi, a Hebe se foi, a Nair Belo, foi um câmera lá da Rede TV que me falou isso, porque elas iam sofrer tanto, né, com as coisas que estão acontecendo hoje. Sim. Elas iam estar chorando tanto no vídeo e tal, por essas coisas, e eu acho que é verdade, porque eu acho que, eu sempre penso isso, que a gente tem um tempo mesmo na Terra, né? Eu acho que chega uma hora que não é mais para você. Eu acho. E você sabe que, tirando a lei natural, que alguém tem que desocupar, até por uma razão física, né, no planeta, você tem que desocupar o teu espaço para que outra pessoa entre. Eu acho que, de uma certa maneira, algumas existências são um pouco iogurte. Tem prazo de validade. Porque depois de certo momento é melhor não continuar. É melhor não ver mais, sabe? É melhor não ver. Porque você falou da Lolita, eu me lembro pequeno, eu nunca, naquela época, sonhava que um dia eu iria estar no meio televisivo ou participaria de programas de TV. Nunca pensei. E eu assisti Almoço com as Estrelas. Nossa, eu era apaixonado. Nossa, Leão, eu achava um episódio, era um acontecimento para mim. Ayrton e Lolita, aquilo era para mim uma coisa. Não, e o almoço, as pessoas naquela mesa, e todo mundo, aí alguém levantava e cantava, e esse alguém podia ser a Vanderleia ou o Erasmo. Eu achava aquilo um mundo tão glamuroso. E a Lolita sempre na hora do almoço vestida em gala. Longos. Aquela mulher linda, né? Linda, aquele olho. E aqueles longos, né? E aquele casal que era cara de papai e mamãe, Ayrton e Lolita. Gente, sabe, eu com 53 anos vi muitas dessas coisas. Eu até hoje me emociono de saber que depois eu fui amigo deles, né? Olha só. A Hebe, da Lolita, da Nair, eram minhas queridas, assim, faziam parte da minha vida, né? Frequentava a casa delas e tal. Então, até hoje eu me emociono com isso, em saber que eu vivi isso, né? Que eu passei. Nossa. O Silvio, a minha avó, estava na cozinha preparando comida, de repente ela ouviu o Silvio no rádio, ela dizia, tão educado esse moço, parece que ele está aqui na cozinha com a gente. Olha, que maravilha. Ele falava, boa tarde, dona de casa. Ele abriu o programa falando isso. Aí ela ficava emocionada com aquilo, minha avó, e ela me comentava comigo. Aí o dia que eu estive no palco a primeira vez com ele, eu olhava o Silvio, parecia que era uma divindade. Uma pessoa de cera, não parecia de verdade. Sabe assim, a sensação que eu tinha. Aí ele vinha, dava a mão pra gente, né? Aquilo me encantava, né? A primeira vez que ele me chamou pro júri. Mal você imaginava que você ia ficar tão próximo dele, né? Exatamente. Você sabe que foi muito engraçado, porque eu fui um dia fazer logo que eu comecei a fazer crítica na Folha da Tarde, foi em 84, a minha coluna explodiu, assim, virou um sucesso em 3 meses, graças a Deus, né? E aí começaram a me chamar para programas de televisão e tal. E aí eu fui chamado pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, para fazer parte. E a partir do momento que a gente começou a fazer os comentários, escolher os melhores do ano, aquela coisa,
todo mundo começou a me chamar mais ainda e tal. E aí eu fui fazer o troféu imprensa. Acho que em 84, eu tenho a impressão que foi o próprio ano que eu comecei. 40 anos. Foi quando eu comecei a fazer a coluna. Aí eu lembro que o Silvio falou assim, você não queria fazer televisão. Assim, no ar, na hora do troféu. Aí eu falei, não, Silvio, eu escrevo sobre televisão, eu acho que seria antiético, olha, eu fazer televisão e escrever sobre televisão. Eu prefiro ficar em casa vendo e tal. O Ferreira Neto estava ali do lado. Nossa, se ofendeu e virou e falou assim, esse garotinho disse que não sei o que, tal. Eu quero dizer para ele que eu faço televisão há 20 anos e escrevo sobre televisão há 40, sei lá, uma coisa assim que ele falou, né? E aí o Silvio adorou aquela... Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, não foi com o senhor, não quis ofender o senhor. Eu só falei por mim, eu não conseguiria fazer as duas coisas. Trabalhar na televisão e escrever sobre. Sim. Encerrei ali a coisa. Mas o Silvio adorou aquela confusão ali no meio do júri. Claro. Né? E aí, bom, em 90, quando eu fui levar o troféu para ele, porque ele ganhou e ninguém queria, ele não vai receber, você sabe, né? Ele nunca foi receber o troféu. Então, me pediram para levar. E o pessoal da PCA falou, vai você, Leão, você já estava na televisão, eu estava fazendo Mulheres, fazia 3 meses. E aí eu fui, acho que foi em maio, mais ou menos isso. Aí quando eu fui levar o troféu para ele falou assim, pode parar de elogiar aqui, porque quem vai elogiar sou eu, porque eu tenho te visto fazendo televisão. Aliás, eu não sei porque você não está no meu júri ainda, porque eu te chamei e você me esnobou. Na hora, eu nem lembrei. Ele falou, você me esnobou sim. Aí lembrou a história que aconteceu. Você falou que não queria fazer porque era antiético, não sei o quê. Eu digo, não, Silvio, mas naquela época eu era bobo. Eu falei, hoje eu faço. Eu faço, e fez. Tranquilo. Aí ele falou, tá bom. Aí quando parou a gravação, ele gravava de manhã para passar a noite. Ele parou a gravação, eu estava saindo, a Elke me encheu de beijos assim e tal. Aí eu estava saindo, ele foi lá e falou assim, escuta, isso que você falou é sério? Você topa mesmo? Aí eu falei, não, topo. Ele falou, olha, então terça-feira a produção está te ligando. Foi assim que eu comecei no júri. Quanto tempo você ficou? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E foi um momento, nossa, de uma felicidade na minha vida, porque eu ficava do lado da Elke, que era minha melhor amiga, do lado do Pedro de Lara, que era meu grande querido amigo. E era uma grande turma, né? Aracy de Almeida. A Aracy já tinha ido. Quem teve depois? Décio Pitinini, muitos anos. Sônia Lima, linda. Continua Wagner, bonita, né? Flor. Wagner, a Flor. Sônia, linda, aqueles olhos, aqueles faróis, linda, né? Linda. Tá linda até hoje. Quem mais teve ali da tua época? Bom, e sempre tinha um convidado. Sempre essa, o Nelson né? Rubens, às vezes, estava do meu lado. Os Marinara da vida. Nossa, lembra? Marinara, lembro. Aquela menina que agora está com problemas emocionais, como é que foi? A Monique Evans sempre estava lá, aquela outra moça esqueci o nome dela. Foi namorada do jogador de futebol, que era o famoso lá. Edmundo. Como é que ele chama? Cristina Mortágua. A Cristina Mortágua, isso. Cristina Mortágua. Que chamava ele de animal, né? Edmundo o animal. O animal, né? A beleza de homem. Homem bonito lindo, né? Do céu, Deus do céu, homem bonito. Acho que mais que ele, só Renato Gaúcho, né? E era uma época onde havia uma virilidade nesses craques, né? Porque não tinha, né? Não funcionava no mundo naquele tempo, e cada momento da vida tem sua coisa, não dava para imaginar um jogador de futebol metrosexual, né? Fazendo sobrancelha, ou fazendo pintando tratamentos, cabelo, fazendo tratamentos dermatológicos. Os caras eram aquele macho raiz, aquela coisa meio bruta, né? E cativava. Esse mix... Por que não temos mais programa de auditório hoje? Não cabe mais no mundo, será? Então, é uma coisa que eu sinto tanta falta. Por exemplo, o Mion faz ainda um programa de Com auditório. a Nani, que eu amo. A Nani, maravilhosa. A Calderola. A Nani, que é uma queridíssima, que eu adoro, já teve aqui. Mas você sabe que eu Mas falo... é outro, não acho igual. Então, você acha? Eu acho diferente. Mas é o programa do SBT na Globo, né? Exato. É o Mion, que é maravilhoso, que para mim é uma hora adoro atualmente, mas é fazendo programas do SBT na Globo, né? E parece que é uma coisa assim,
né, meio fora de época, né? Porque, mas você sabe que eu vejo ali, por exemplo, aquele histórico que a gente tinha de, sei lá, programa do Bolinha, Raul Gil, Silvio Santos, Chacrinha, Que imagina. amava, Eu acho que era um E a Hebe, momento... A Hebe. Ela entrava, Mas a ficava Hebe... esperando a roupa Mas a Hebe, dela. por exemplo, eu estou dizendo programas com jurados, assim, sim, né? sim, Para ter o concurso. Então, desde de ganhar o abacaxi até ganhar o bacalhau, até taranana, coisas... Essa tal da ingenuidade que eu acho que hoje, não sei se nesse mundo de youtubers e taranana, se ainda... Porque eu, criança, adorava. Eu também. As crianças de hoje acho que vão achar isso ridículo, vão achar isso jurássico, entendeu? Eles não conseguem entender, Entender, imagina. Não, e eu acho... E o Leão Lobo é coisa nossa. Nossa, aí você dava voltinha, mas que vai, mas que vai, vem. Eu achava, e eu cantarolava em casa, e eu ficava cantando junto, sabe assim, era... a Chacretes, a gente Nossa. imitava, jogava a perna junto Sabe com quem vai ela. estar comigo amanhã gravando? Rita Cadillac. Paixão. Uma querida Gravei com ela que eu também outro adoro. dia, o meu lá. Uma querida, essa tem história Essa também. muita história. Nossa, eu vim Sim, aqui a das Silveiras. campo para tirar de você histórias deliciosas. Vou Você começar vai tirar- com uma muito lindinha que você me contou. Que você, pequena, olhava a televisão e sonhava entrar lá dentro. Isso eu achei uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi. Que você achava que você ia entrar lá dentro. Eu era muito pequena, eu era ingênua, né? Pra você tinha uma vida ali dentro, acontecendo ali dentro. Eu não tinha dúvida, Fabinho. A Vanderléia dançando lá dentro, Roberto Carlos, tinha muita gente. E a televisão tinha um tubo de imagem que eu, com 3 anos, eu falei, imagina, eu vou entrar aí. Vou entrar aí. Se os adultos todos estão... Então, realmente, é engraçado, né? Porque eu nem sabia, conscientemente, que eu queria ser atriz. Eu sabia que eu queria Aquele mundo fazer mágico. parte daquele mundo mágico. E eu tentei desparafusar, né, O televisão, a o caixa. tubo. Graças a Deus não tive sucesso, porque alguém chegou, porque eu poderia ter levado um choque, Claro. entendeu? E aí ainda fui de castigo e tal. Eu não sabia que eu queria ser atriz, mas assim, eu sempre via televisão, aquilo lá me deixava tão... Eu sempre vi televisão, eu sempre li fotonovela, eu adorava fotonovela. Quem eram os galãs? Era Franco Gasparri. Eu nunca vou esquecer. E ela, como é que é? E o dela não importa, ela era linda, mas o teu sonho era ele. Franco Gasparri, meu amor, não sei se alguém aí vai lembrar do Franco Gasparri. E você se transmutava, assim? Você se via no lugar da mocinha? Sim, aí tudo? a minha mãe era muito assim, como toda mãe, cuidadosa. Então eu pegava um atlas, colocava a fotonovela dentro. Ai, que maravilha. Mamãe passava por mim, aí eu já estava com uns 8 anos de idade, 7, 9. E ela dizia, tá estudando, minha filha? Eu falo, tô, mãe, eu tenho tanta curiosidade no mapa, no atlas. O mundo me fascina. E ela te achou, faz minha filha é um E eu só azogue. lendo lá, Franco Gasparri beijando, e o romance tomando conta. Quando chegou o romance na tua vida, assim? Teu primeiro namoradinho? Meu primeiro amor, eu tinha 9 anos de idade. E, assim, eu amava ele demais. Só que ele era mais velho do que eu. Ele tinha como 15 anos, então eu era uma menina para ele. Mas todo dia eu ia na carteira dele e colocava poesias que eu escrevia. E botava poesias. E Aí, ele assim, te via como uma pirralha? uma pirralha. Aí a minha família começou a perceber que eu estava apaixonada por ele. Aí começaram, para melhorar a situação, a colocar ele para namorar a minha prima, para ver Sim. se eu tirava aquilo da cabeça. Pelo contrário, Só a gente ia aumentou. para casa, ele segurava na minha mão assim, daquela menina, e eu ia assim, ó. E foi o primeiro homem que eu beijei. Eu vim morar no Rio de Janeiro. Já Passaram, adultíssima. eu tinha 14 anos de idade. Ah, não, adolescente. Adolescente, o primeiro homem que eu beijei na boca. Aí eu voltei para Fortaleza, voltei para Itapipoca, que ele passava férias lá, em Amontada, para ser mais exata, e dei o meu primeiro beijo nesse homem que eu fui apaixonada todos esses anos. Eu lembro que o céu estava muito estrelado. Até hoje eu não sei se o céu estava estrelado ou se eu realmente vi estrelas. Exato. Mas foi assim. Então correspondeu à tua expectativa. Foi, mas aconteceu isso. Nunca mais eu vi, eu fui embora no dia seguinte, mas foi o primeiro homem, assim, que eu amei e que eu beijei.
E não teve bulinagem, nada? Não, eu tinha Coisa 14 mais anos, era ingênua. muito... Ai, Quando foi um beijo aflorou na boca. a mulher, com Luísa língua, Tomé? que pra mim ficou muito complicado, porque eu falei, meu Deus, onde é que eu boto essa língua, pelo amor de Deus? Você não tinha ideia? Você Não, nunca tinha eu treinado nunca tinha com a beijado- laranja, não, nada? Não. A mulher, Luísa Tomé é mulher. Com quantos anos ela apareceu? 17 anos. 18 Aí você tinha anos. consciência que você era gostosinha, que os homens te olhavam, você sabia disso. Eu sabia, mas não sabia, entendeu? As minhas amigas sabiam mais do que eu. Porque elas sempre diziam, eu adoro sair com você, Lu, sempre sobra alguma coisa pra mim. Que maravilha. E você, gozado, né? Então você que ficou tão marcada pela sensualidade na TV, você sempre fez personagens sensualíssimas, mulheres interessantes, da brejeira Carol até a piruésima, né, da Indomada, Sim. aquela coisa, mas A sempre Scarlett. a Scarlett, mas sempre sensual, É, sempre, né, Meus voluptuosa, aquela personagens coisa. sempre tiveram essa pegada da Porque os sensualidade. diretores e os autores Porque, exploravam isso. Na realidade, a televisão faz muito isso, né? O mal vem lá, esse faz o mal. Nossa, essa aqui já tem a sensualidade nela. Porque não adianta você chamar uma atriz que seja um avião de atuação. Mas que não tem uma sensualidade, né? Uma feminilidade maior, né? Junto com essa coisa. Então, eles acabam chamando aquela pessoa que já tira isso, que faz isso naturalmente, que tá na pessoa, né? Essa minha coisa que na época, Fabinho, eu nem sabia. Que se eu soubesse que eu era bonita, eu tinha aproveitado muito mais. Eu passei anos ouvindo da minha mãe, você não é bonita, garota, você é simpática. Bonita é a outra. Aí eu falei, ok. Então as pessoas olhavam pra mim. As pessoas olhavam pra mim e eu já fazia assim, oi. A simpática. A simpática. Então, assim, hoje em dia, né, eu vou me arrumar e, assim, 10 minutos eu boto um batom, uma sombra, eu me olho no espelho e falo, ai, como é bom ser bonita! Pois é, porque... Eu demorei 60 anos. Eu falei, cara, que loucura. Eu podia ter aproveitado muito mais. Eu não tinha essa consciência. Juro do fundo do coração. Eu não tinha. Eu sabia que eu era jeitosinha, mas não que era uma mulher que os homens paravam, as pessoas paravam, entendeu? Impactante era, né? Você sabe que eu te mandei, né? Claro, você sabe que eu te mandei. Eu tava assistindo madrugada dessas, eu adoro Viva, que passa as novelas antigas da Globo, né? E eu tava ali assistindo A Sucessora. E aí tô lá assistindo A Sucessora e tal. Definitivamente tenho que dizer que a Suzana Vieira é surpreendente. Ela é demais. Ela é demais. Ela é... Eu sou suspeito, eu adoro. É uma coisa impressionante como na maior diversidade de papéis ela entrega. Ela entrega. Ela entrega o que for. Entrega o que for. O distúrbio mental da Sucessora, todo aquele tormento feito pela Natália Timber em cima dela, e aquela imagem, né, de Alice Stein, enfim, uma trama que é interessantíssima, e ela entrega uma mulher absolutamente perturbada, uma mulher que ficou acuada do mundo, né? Bom, se te contactou ali vendo, e uma cena, uma mulher exuberante, meio cabaré, na confeitaria, tá, né? Você sabe que eu não ia fazer isso. Aí a atriz que iria fazer teve um problema. Eu tava fazendo uma figuração. Aí eles chegaram e falaram, quem que será que pode fazer? Você! Eu? Pode fazer? Eu falei, opa, claro! E tal. Aí, quando você mandou aquela foto, porque quase ninguém sabe, porque foi uma participação de um dia, alguns segundos. Eu não sei como você conseguiu tirar a foto, porque eu entrava e saía. Não, e assim, eu acho que na Globo foi tua primeira participação ou não? A Sucessora foi. Primeira, assim, você foi. menina ali. Menina. Mas já era uma gostosa do cabaré. Já era uma mas olha... Aí, você já era uma coquete. Você já verdade. era, sabe, aquela verdade. assim, com a piteira. Com a piteira, fazendo graça. Fazendo graça, exatamente. E aí depois, a segunda participação que eu fiz foi em Dancing Days, que eu fazia, faltou uma atriz, né, e nessas faltadas eu fui podendo aparecer um pouco. E eu fiz a namorada do Tornag, Eduardo Tornag. Olha! Mas era namorada assim, por 2 noites.
né? Mas eu falei, fiz e tal. Aí eu falo, mas o que é? Tem que beijar aquele cara. Quando eu olhei, eu falei, Bom, um dos homens mais lindos da televisão. E o Dudu, namorei 9 anos com ele, né? Acabou que a gente ficou Em função dessa participação. Nessa participação, a gente se encontrou. Depois eu descobri que eu morava na Raul Pompeia. Copacabana. Número X. E ele morava XX, 1,4 e queria tomar café da manhã todo dia na padaria. Meu amor, eu passei a acordar todo dia, 5h30 da manhã, e me plantava na padaria. Eu só saía da padaria depois que ele chegava pro café. Ai, que coincidência! Vocês já tinham contracenado? Sim, eu ficava apaixonada. Foi o primeiro homem que eu fiz amor na vida. Eu tinha 17 para 18 anos. Olha que loucura. Foi meu primeiro Aliás, homem. você sabe que eu vi um programa da Record que você foi reencontrá-lo, porque ele quis fugir, né, de holofotes, de spotlights e tudo isso. O Dudu, ele deu uma pirada no sentido assim, que ele era muito bonito. Muito. As mulheres, eu sofria muito, porque as mulheres todas queriam ele. Todas. E você ainda não era Luísa Tomé? Não, entendeu? Era a Luísa gostosinha, bonitinha e tal. Mas a Luísa era um espetáculo que eu não sabia, né? O que você tinha Eu já feito fazia antes? teatro. Eu tinha feito Flora Encantada. Eu comecei com a Angélica. Ah, me lembro. Boa, Isso. verdade. Eu comecei aos 17 anos. Você era meio que o assistente, né, da fada. Eu era não é o isso? gafa, era uma mistura de gafanhoto com pessoa. Tá. Então eu era Flora Encantada, na verdade, e eu era um assistente dela, como um braço direito ali na Floresta Encantada, que a gente representava às 10 horas da manhã na televisão. Então era um público muito específico que via, né? Sim. Nossa, Nessa que época eu mudança. conheci muita gente. De Flora Encantada para as taras da Anitta, que loucura. Foi de um extremo ao outro, na verdade. Depois eu fui subindo de horário. Mas agora eu tô à tarde, não vale a pena ver de novo, né? Mas muito interessante, assim, um caminho, um percurso com personagens muito variados. E essa construção, você falou sobre estarmos em rede, estarmos conectados, né? Juntos, Sim. mais fortes. E é isso, eu percebo que a carreira ela vai acontecendo na medida em que você também vai fazendo essas Quantos redes. anos faz isso? Você está com quantos anos? Faz 20 anos, né? Mais que isso. 22 anos de presença de Anitta. Olha que loucura. Eu tô Como com o 41. meu registro de tempo é uma coisa gozada. Você sabe que... ou até porque os meus colecionáveis de DVD pararam em algum momento. Porque hoje não adianta, a gente vai direto aqui nos streamings e nas coisas e não vai mais. Mas aí eu tava olhando, hoje, ainda antes de vir pra cá eu olhei, e você tá ali do lado do Will and Grace, que eu amava o Will and Grace. Eu tenho todas as temporadas e tudo isso. Então, das séries americanas, hit, assim como pra muita gente foi Friends, pra outras foi Sex and the City, pra mim foi o Will and Grace, que era um show de humor inteligente, Verdade. aquele elenco... Nossa, o Sean Hayes, que é uma coisa, enfim, pra mim eles são todos espetaculares. E você tá ali do lado, quer dizer, era uma época em que eu tinha tanto prazer com as coisas. Você sabe que de minissérie brasileira eu tenho vocês, a Maísa, que eu gostei muito, eu achei Maísa sensacional também, Muito a bem atuação produzido, dela, né? e Jaime bonita, Jardim, né? Dirigindo. fotografia perfeita, e aquele encantamento, eu cheguei a conhecer a Maísa. E foi uma coisa muito forte, muito intensa, porque ela era uma figura absolutamente como foi retratada, né? Como Figuras você muito a conheceu? intensas. Como Aqui você a conheceu? nessa coisa Mundo Society São Paulo. E eu era bem pequeno ainda, Sei. porque ela morreu em 70 e poucos, eu nasci em 70. Então, me lembro quando ela teve o acidente na Ponte Rio-Niterói, aquela coisa dramática e tal. E eu vou vendo, eu não imaginava, né, Léo, ingressar no meio artístico e agora já estou há mais de 20 anos na televisão e nunca foi uma coisa que eu busquei nem que eu planejei. Então, de uma certa maneira, naquele momento em que eu te vi e tudo isso, eu estava prestes a começar com televisão. Então vocês ainda eram, de uma certa maneira para mim, figuras, como para o grande público, figuras de admiração. Quase míticas. Míticas, assim. meio que inatingíveis, inacessíveis. Quer dizer, eu ainda tinha uma razoável facilidade, porque por ir a muitos eventos e tudo isso, eventualmente encontrava alguém do meio artístico nos eventos e tudo isso. Mas, sabe, eu assistia vocês com uma coisa, com esse distanciamento, né? Com essa coisa meio sonho. E que gozado que hoje, com todos esses anos e tendo feito tantos amigos queridos, todos têm estado por aqui, muitos ainda virão, eu continuo, quando eu paro para assistir vocês, parece que eu viro a chave
E eu viro admirador, assim, fico assim, como esses caras representam, como eles nos encantam. Eu acho isso mágico. E é uma nostalgia grande, né? A gente está vivendo uma época de nostalgia, acho que ela sempre está presente, mas hoje, especialmente, talvez por isso a gente está buscando nossos mitos, nossos ícones e, às vezes, né, o que tinha lá. Por exemplo, você vê uma reprise, e agora estou nesse momento das pessoas virem falar comigo sobre a reprise. Nossa, aquela época. Bom, eu estou com Shaolin a toda, né? Shaolin no Viva à noite, no né? Viva. Tô com Shaolin a toda, e Shaolin toma tiro, Shaolin não morre, e Shaolin... E eu sempre, assisto todo santo dia a Senhora do Destino. Muito engraçado, porque é uma repercussão também muito grande. Nas ruas o contato com o público, né, aumenta também. Então tem uma força muito grande. Né? A cultura brasileira, enfim, se acostumou com as novelas, a gente tem essa ideia do folhetim. Hoje está mudando para o streaming, mas ainda uma grande camada, uma grande parte do público... Você está em mais, né? Você está na reprise do Senhora do Destino. Eu estou na Record também, com A Terra Prometida e Jezabel, dois trabalhos que eu fiz. Os 2 trabalhos que eu fiz lá, né? O outro trabalho que eu fiz na Record foi Dancing Brasil, com a Xuxa. Já era uma espécie de reality de dança. Então tem esses 4 projetos no ar agora, isso é muito legal. Também estou na Globoplay em dezembro, né? Que estou participando da série Vicky e a Musa, de Rosane Svart. Que espetáculo! É incrível, uma autora maravilhosa. Faço, né, um personagem nessa 2ª temporada. Então, você está falando do DVD e a gente está aqui num podcast. A gente viveu a transição, está vivendo. Impressionante. De um formato para outro. E uma maneira de consumir que é diferente. Então, ao mesmo tempo, eu estou nesse híbrido, vamos dizer, que o pessoal da padaria, quando eu vou tomar um café, fala, olha ali o filho do José Maier na novela, o Shaolin. Eles comentam isso. Ao mesmo tempo, tem o pessoal consumindo a internet, o pessoal consumindo o streaming, né, algo mais específico. Acho que isso já acontecia na medida em que eu fazia, sei lá, um filme de arte que estava só nos festivais e não estava, né, numa novela. Acontece de falar com um nicho, falar com uma galera, né, uma parcela. Mas essa transição está acontecendo e eu também estou querendo me atualizar, né? Estou entrando no streaming, estou agora gravando HBO, estou fazendo meu trabalho na internet também. Acho que a gente tem que fazer as pazes com esse meio de comunicação. Você está aí, surfando. Total. Né? Isso é maravilhoso. E não pode, Léo, a gente não pode se permitir se tornar jurássico por falta de tentativa. É verdade. Porque muitas vezes você fica, você sabe que eu me lembro muito da minha mãe, que não é mais viva, porém se viva fosse teria 94 anos, e ela dizia assim, vocês não entendem como é complicado pra mim, e olha que uma mulher não tem nadíssima, falava 4 idiomas e tudo isso, mas ela falava, vocês não sabem o que é complicado pra mim, controle remoto. É complicado? Porque cada hora esses controles têm uma nova função que eu não sei. E vocês têm que se lembrar, ela nasceu em 29, ela dizia, vocês têm que se lembrar que quando eu nasci era rádio. A gente se sentava na sala, o programa à noite, após o jantar, era uma horinha de rádio com a família, aos pés do pai, a mãe tocava um pouco de piano e tal. Então ela falou, sabe, eu ter visto essa chegada da televisão, o homem ir à lua, sabe, é muita coisa pra mim. Pra ela era difícil, ela achava assim, então o celular, quando eu dei, pra ela era assim, atender e desligar, só. Ela não queria número de ninguém, ela não queria nada, era só um bip pra achá-la caso necessário. Porque às vezes se adaptar é trabalhoso, né? Eu acho que essas pessoas precisam de uma atenção especial. Total. Né? A mãe e tal, minha mãe na pandemia, eu lá ajudando, como é que faz, como é que... E não pode ficar bravo, hein? Não pode ficar bravo e falar, você não entendeu, já expliquei 1000 vezes, porque às vezes é difícil. Extra de paciência. Tem que ter. E acho que também é de cada um, é uma escolha de cada um. Acho que ninguém é obrigado, né? Mas é interessante você poder continuar, digamos assim, numa outra plataforma, num outro formato, mas com o seu trabalho. O que eu penso cada vez mais, acho que sempre foi assim, é que um artista, por exemplo, um apresentador, precisa ter personalidade. Eu acho que é isso que vai fazer sem dúvida. Você estar em qualquer formato, em qualquer, né, plataforma. É você com a sua identidade e sua personalidade. Você, por exemplo, você tem seu estilo, o seu jeito. É super marcante. Né, o seu conceito. Você traz toda uma marca.
junto da sua. Eu talvez por ter me dedicado tanto aos personagens, e eu amo isso, Vocês têm uma coisa mais metafórmica, né? Porque vocês, a cada personagem, vocês viram um novo Você ser. sabe, o meu cabelo, ele tá assim por causa dos 2 personagens que eu tô fazendo. Não é bem uma escolha, mas eu me adapto e vou vivendo. Tipo, é raro o momento em que eu não tenho um personagem e posso falar, vou fazer um moicano, vou pintar de azul, nunca pintei. Mas eu acho que me faltou difícil, às vezes. né? É porque eu me dedico a isso, é o meu trabalho, então, na verdade, é mais interessante que eu possa me modificar para um personagem e que isso chame mais atenção do que a minha pessoa física. Mata uma curiosidade minha. Você falou uma coisa que eu acho super interessante. Eu lembrei da figura da Angelina Jolie, mas a gente tem aqui no Brasil outros tantos e maravilhosos também. Por exemplo, uma pessoa que não é o teu caso, tô vendo aqui, cheio de tatuagem. Tá? Então você é tatuado na mão, né, aqui, no pescoço. Eu tenho uma, mas não dá pra mostrar agora. Ah, oba. Então não tá no horário. Calma, é na canela. Ah, bom. Mas e aí? E se esse mesmo ator, atriz, é chamado pra viver, sei lá, uma freira ou o que for? É uma maquiagem louca, deve ser uma coisa, né? Eu fico imaginando, assim, porque a Angelina é tatuadíssima, né? Sim, você vai ter uma caracterização extensa. Porque cobrir tatu no make é puxado. É difícil. É puxado. Exige do artista também, porque você tem que passar o dia com aquilo manchando, aquilo sujando o figurino, aquilo sujando o colega, isso faz parte. Eu realmente escolhi não fazer as tatuagens que eu sempre quis fazer por conta dos personagens. Aí eu vejo a galera toda tatuada na televisão, eu falo, putz, acho que foi outro raciocínio. Hoje você não tem mais vontade? Eu tenho vontade de fazer, mas não exatamente assim. Por exemplo, já fiz um personagem que tinha uma tatuagem inteira, o Shaolin. Sim. E era isso, chegar 1 hora antes, raspar os pelos e fazer um desenho, uma tatuagem. Era uma rena, vai? Você tinha uma rena, alguma coisa assim, ou às vezes até uma canetinha com todo um efeito para ficar ali. Então, o tempo de preparação maior. A caracterização está cada vez mais especializada, né? Tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil. Você tem que ser ágil, mas a galera também sabe criar coisas incríveis. Eu estou fazendo uma novela agora em que você trata de questões de enchimento, como é que fala? De harmonização facial e tudo mais. E os personagens vão começando a enxertar coisas na cara uns dos outros. E aí é como se a gente grava... Que é essa febre do momento, né? Que o mundo tá um pouco escravo disso, assim. E as pessoas mudam as suas fisionomias e de repente você olha a gente que você não reconhece. Complicado. Porque aí tem a dose certa, o limite, assim. Exato. Mas, cara, quer passar do limite, claro, passe. Claro, é seu, o corpo é seu, imagina. Tudo gera um impacto. Mas aí é isso. A caracterização, ela precisa... Eu fiz prótese, passei 3, 4 dias fazendo as próteses, porque o meu personagem passa por uns enchimentos e fica porque com a cara em cinema a gente já tem isso há muitos anos, essas caracterizações maravilhosas, né? E que aí a gente sabe que são realmente horas. Mas e a dinâmica da TV, que é essa coisa de... Porque o cinema é um período mais curto, muitas vezes, né? Do que uma novela. Se bem que as novelas estão mais enxutas também, né? Eu vejo às vezes que a equipe ou a direção mesmo, ela já quer ver algo que está muito próximo do que ele imaginou, do que ele idealizou como personagem. Ele não quer te fazer transformar ou chegar numa outra persona. Muitas vezes ele vai até na personalidade. É por isso, por exemplo, que a Sandy é convidada para fazer uma novela, ou a Ivete para fazer uma novela, porque a personalidade vende, você tá lá para ver, você vai ver uma personagem bem construída. Que, aliás, a Ivete fez Dona de Bordel divinamente. Foi, Gabriela. Maquenga de primeiríssima. Sensacional. Assim. Sensacional. Sensacional. Então é o oposto daquilo que eu estava falando, de me manter neutro para que os personagens ganhem. A gente está num mercado onde a tua pessoa, a tua personalidade, às vezes, ela chama mais atenção para você estar numa equipe, num trabalho, ou não. Agora, por exemplo, pelos números no Instagram, pelos números na rede social. Então aquela figura, ela tem uma movimentação grande, mobiliza uma audiência, vamos chamá-la para um trabalho. Pois é, você levantou essa bola, eu vou cortar para você e você recebe aí a cortada. Vamos lá. Eu sei de muitas pessoas do meio artístico, né, da dramaturgia, dos atores e atrizes, que se incomodam brutalmente com estas participações, que acham desleal.
né? Já ouvi esse discurso de algumas pessoas, não importa quais, mas dizendo que isso não tem cabimento, uma vez que vocês se dedicam a toda a arte da representação e muitos fizeram cursos e taranana, e de repente chega sei lá, um blogueiro da vez e aparece com destaque e tal. Como é que você analisa isso? Cara, acho que você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Se uma pessoa só pode atuar porque ela tem um DRT e ela tem que se formar para ter um DRT, deveria ser assim, para todos. E não, de repente, alguém é muito rico ou alguém é muito famoso vai entrar nessa novela. Só que para tudo existe uma flexibilidade. Eu acho que há espaço para todos e tudo é possível. A questão é você não vulgarizar as profissões, né? Você manter o cuidado, assim, o respeito pela profissão e pela formação das pessoas. Agora, se um é chamado porque é mais bonito, o outro porque é mais famoso... Ou porque está na crista da onda. Isso aí é do mercado. Quem produz quer vender. E, sabe, só acho que você precisa ter uma visão mais holística da coisa e pensar, né, a ecologia de todo o sistema, e você pensar assim, essa galera que se forma e que se dedica e que sabe o que é o trabalho ético de um ator, por exemplo, ela não pode ser desmerecida. Ela tem o seu lugar na produção. É por isso que Hollywood parou com os atores falando. Exatamente. A gente quer receber no digital também. Cada vez que você clica lá para assistir, não vem uma propaganda? Exato. É sinal de que eles estão ganhando monetizando. dinheiro. Então, quem produziu aquilo ali, seja o cantor ou o autor, ou o ator, a figurinista, quem tiver direitos conexos ali, que são direitos de imagem, por exemplo, deve ser contemplado. São frações de uma coisa. É R$1, então são frações desse valor. Então Hollywood parou, é um movimento atual, muito importante, da profissão, que tem a ver, por exemplo, com vamos dizer, a uberização das coisas. Sim. Você tem uma categoria que paga do taxista, que paga para ter aquele... né, o brevet, para ter a carteira. Nossa, e tudo mais. E você sabe que, inclusive, vou te contar, eu aprendi numa louca incursão que eu tive quando me convidaram para ser vereador e me candidatar a vereador, né? E você foi? Me candidatei, mas percebi que esquece, não consigo, mas não dá, você foge. Seria legal? Não sei, você sabe que, como eu não cheguei a ser eleito, mas eu passei pelo trâmite, eu vi tanta coisa que não é legal, tanta coisa que foge do... Sabe, os pré-apoios são baseados em possíveis falcatruas que você já pré-concorda. Não gostei, assim, tive ofertas que não me agradaram. Então, assim, te apoio, boto X tanto na tua campanha, mas preciso de uma aprovação de uma obra e tal. Mas assim, isso durante a campanha. Então, não sei, me distanciou muito, não curti. Mas ali eu soube dos taxistas, porque eu estava com uma das minhas bases eram os taxistas. E justamente eles me explicaram que existia a outorga onerosa. Então esta concessão para o direito de você ser taxista é uma outorga, e essa outorga onerosa os taxistas tinham que desembolsar. E houve em São Paulo, olha que loucura isso, houve em São Paulo aquele movimento para o táxi black. Antes de Uber e tudo isso, táxi black, que seriam os táxis pretos que teoricamente seriam de mais luxo e tal. E aquela concessão, aquela outorga onerosa, custava equilibradamente $15 mil. Então, para muitos taxistas foi assim, um esforço gigante, os caras investiram, além de ser um carro mais poderoso, mais bacana, mais chiquezão, eles investiram nisso, pagaram o direito e de repente veio Uber e acabou com a história deles. Então eles ficaram muito chateados. E não é que o Uber seja uma coisa que... tipo Tchau, assim... Borel, eu vi sua lancheirinha tá fofa. Tá muito fofa a sua lancheira, Borel. O Borel surpreende. O Borel tinge cabelo, todo tatuado, também aparece com uma lancheirinha tão colegial, tão Hello Kitty. Borel, você é uma surpresa, Borel. Essa questão. O Uber é bem-vindo, a tecnologia é bem-vinda, só que você precisa dar conta também das pessoas que... né, do histórico, das pessoas que estão ali, de toda uma classe de trabalhadores. Então, eu entendo que são novos tempos mesmo, enfim. Porque você, Léo, você é muito mergulhado na sua profissão. Por isso que eu te falo. Eu tive, por convivência, né, amigas e amigos, atores e atrizes, de uma geração mais para trás,
Então eu tive a oportunidade de ser bem amigo da Beatriz Segal, da Aricle Pérez, que era íntima amiga minha, vivia lá em casa, gostava muito da minha mãe e tal. E ali, então, e convivia muito com Maria Adelaide Amaral, então a gente convivia com o pessoal, e eu sempre vejo destas atrizes, essas que ainda estão aí, graças a Deus, Natália Timber, Fernanda Montenegro, essas noventonas de 15 anos cada uma, parece, porque elas têm uma jovialidade incrível. Sempre quando elas fazem os seus programas, ou os documentários, ou o que quer que seja, inclusive passa no Viva uma série de programinhas, assim, que são alguns capítulos muito interessantes. Então tem as vilãs que amamos, os casais que amamos, as crianças que amamos, é muito bacana. E todas elas deixam, isso me lembra assim, Joana Fon, Natália, todas dizendo, você quer ser ator? Estude muito, sabe? Não é só um talento nato, elas são categóricas em dizer, não é apenas um talento nato, precisa aprimorar. Claro que ajuda um talento, óbvio, mas você tem que aprimorar. Então, por isso a história de repente alguém desceu do paraquedas a construção de um senso crítico, de um senso de sociedade, um senso da função da arte. O Sérgio Mamberti, eu tive a honra de conhecer o Serginho, trabalhar com ele. O último trabalho presencial que o Serginho fez, eu fiz com ele, né? O Ovo de Ouro, no espetáculo de direção do Ricardo Grasson, aqui, Lucas Pape, enfim. O Serginho, ele falava da função do teatro. Hoje a gente vive um tempo de consumo, de embalagem, de o que vende mais e tudo mais. Mas existe uma questão socioeducacional no teatro também, que é de você criar plateias, de você trazer um conteúdo de uma ideia e você debater. O teatro é isso, é o debate na sociedade. Ele está no Instagram, tá tudo certo. Ele está agora num outro meio de comunicação, o debate. A gente não vê lá alguém falando, aí aquilo viraliza, ou o cara é cancelado por causa de alguma coisa dali. O fórum virou ali a rede social. Ok. Mas aí, como essas pessoas estão se formando? Elas estão se formando? O que a gente segue? O que a gente... Claro, o mundo é vasto e cabe tudo. Eu só penso assim, talvez as pessoas que a gente segue, muitas vezes, sei lá, os jovens talvez, elas não estão preocupadas com uma questão socioeducacional. Ok, e essa história eu tô preocupado em vender. A história do teatro, gente, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma cultura milenar. E sabe, a gente remonta à Grécia Antiga e tal. Então, assim, é a instituição teatro. Isso. Né? Representar mais do que apenas uma arte para ser admirada, ela tem um contexto político, social. O debate está ali. Exato. Então o debate hoje está em outro lugar. Tá tudo bem. E cada um pode falar o que quiser, é isso. E eu posso seguir o que eu quiser, assistir o que eu quiser.